Existem dias que definitivamente a nossa maior luta é contra a nossa mente, contra as lembranças do passado de quem nós um dia fomos, que o inimigo utiliza para incessantemente nos fazer sentir desejo de voltar a praticar as velhas práticas, de voltar a frequentar os velhos lugares, de voltar a efetuar, a fazer, a concordar com as antigas obras. Mas a palavra do Senhor nos testifica que nós não podemos recorrer a ações, a pensamentos, a atitudes, a lembranças daquilo que nós um dia fomos. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele nos fez filhos pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E não foi para nós voltarmos e retrocedermos ao lamaçal do pecado, mas sim para nós permanecermos limpos até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa luta inconstante, com certeza, você chega a pensar se existe uma solução. E eu te digo que, biblicamente falando, existe. A palavra do Senhor nos diz, em Hebreus capítulo número 9, versículo número 14, sobre a purificação da nossa consciência. Mas antes de lermos, eu já te desejo um bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. A paz do Senhor Jesus Cristo. Se você é novo por aqui, eu já te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que assim vai nos dizendo: quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Glória a Deus! Meus queridos irmãos e ouvintes, nesta passagem que tanto fala ao meu coração, nós vemos claramente o poder que existe no sangue do Cordeiro, o poder que existe no sangue do Senhor Jesus de purificar a nossa consciência das antigas obras. O autor da Epístola aos Hebreus, neste capítulo em questão, nos revela o tabernáculo celestial do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o autor, neste capítulo em questão, faz uma analogia com a utilização dos sacrifícios, da Arca da Aliança, do tabernáculo, da autoridade suma sacerdotal, para nós entendermos como isto funciona na nova aliança. O autor se utiliza de elementos da velha aliança do Antigo Testamento para explicar a analogia, a ligação deles com a nova aliança, com o Novo Testamento. E neste versículo em questão, nós vemos que o contexto dele explora que o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificava no Antigo Testamento, em outras palavras, quanto à purificação da carne. E neste contexto, o autor escreve que quanto mais o sangue de Cristo, ou seja, se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida derramada sobre os imundos os santificava, os purificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue do Cordeiro Eterno, Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificaria ou purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está fazendo uma analogia do sacrifício utilizado na antiga aliança para purificar os homens quanto à purificação das imundícias da carne, na mesma medida ou na relação que o sangue de Cristo tem para purificar a nossa consciência das obras mortas. Em outras palavras, ele está dizendo, se no Antigo Testamento o sangue dos animais purificavam os homens quanto à imundícia da carne, quanto mais na nova aliança o sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas para que vocês sirvam ao Deus vivo. Em outras palavras, o autor está dizendo que o sangue de Cristo tem poder para purificar a nossa consciência das obras mortas. Assim como no Antigo Testamento, o sangue dos animais era utilizado para santificar, para purificar as imundícias dos homens.
Queridos, isso significa que nós não devemos ter medo daquilo que um dia nós fomos. Nós não podemos permitir com que o inimigo venha nos trazer lembranças do nosso passado antigo. Nós não podemos permitir que o inimigo venha dominar a nossa mente com pensamentos da velha criatura. Nós não podemos permitir que o inimigo venha dominar a nossa consciência com lembranças de um passado que já está sepultado, de um passado que já está morto. Jesus fez novas todas as coisas, e Ele não fez novas todas as coisas para que nós viéssemos a ficar focados, para que nós viéssemos a ficar enredados naquilo que um dia nós fomos. Aquilo que um dia eu fui não justifica aquilo que hoje eu sou. Aquilo que um dia eu fui não influencia naquilo que hoje eu sou, pois Jesus mudou o meu caráter. Jesus transformou a minha identidade. Jesus me concedeu, no lugar da identidade de um bastardo, a identidade de um filho. Eu não sou mais distanciado, eu sou regenerado pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus. E é debaixo desta palavra que nós entendemos o contexto do Evangelho de João, capítulo de 1, versículos de 12 e 13, quando a palavra nos ensina que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Sabe o que isso significa? Deus nos outorgou o poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, falando de nós, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou como Jesus respondeu àquele fariseu de grande estima, em João capítulo 3, versículo 3, dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, nós precisamos nos apossar desta posição de filhos de Deus, senão nós nunca venceremos a ação do maligno sobre as nossas vidas. O apóstolo do amor, João, escreveu na sua epístola em 1 João capítulo 5, versículo 4, dizendo que: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós não nos apossarmos da mente de Cristo, nós não venceremos as lembranças do nosso velho eu. O próprio apóstolo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Meu querido, só basta você se apossar dela. Toda vez que o diabo querer lembrar você daquilo que um dia você foi, você precisa repreender em alto bom som para que ele entenda que você não permite que em sua vida venha existir mais nenhum resquício da velha criatura, mas nenhum resquício daquilo que um dia você foi, da posição que um dia você ocupou, das palavras que um dia passaram pela sua boca, dos pensamentos que um dia adentraram a sua mente, da intenção que um dia existiu em seu coração. Você precisa impor ao inimigo que você não é mais quem você um dia foi. A nossa maior luta será contra a nossa própria mente. Quando ela vier tentar nos dominar, nós precisamos repreendê-la e assumir a mente de Cristo em nós. A nossa maior luta é contra o mal que existe em nós. Nós precisamos repreendê-lo e assumirmos a posição de filhos todos os dias, para que o velho homem todos os dias venha a ser sepultado e o novo homem todos os dias venha a ser revigorado e vivificado em nossas vidas. Eu sei que a luta é travada, mas a própria palavra diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até
até ao dia de Jesus Cristo. A luta é travada, a pressão é difícil de se suportar, mas Deus já te deu capacidade, como disse Jesus em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo: assim como eu venci, eu já depositei em você capacitação espiritual para vencer a tentação, para vencer a ação do maligno, para vencer a influência do século presente. Eu já te capacitei para vencer. Apenas resista e prossiga no propósito que Deus nos confiou. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Que Deus abençoe grande e poderosamente as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.